eu fico preocupado porque nós temos uma perspectiva um pouco desinformada sobre o que está acontecendo lá em Alcântara, o que está acontecendo na Amazônia. Eu digo porque as relações militares do Brasil com os Estados Unidos são umas relações muito complicadas. Elas vêm desde a época da Segunda Guerra Mundial, que aliás está muito bem descrita num livro do Fernando Moraes sobre Chateaubriand. Nesse livro está mostrado como o Brasil acabou entrando nessa guerra por conta de pressões da sociedade civil. Quer dizer, não foram os militares brasileiros que quiseram ir para a Itália, ou lutar na Europa, ou lutar contra o nazismo. Na verdade, foi a sociedade civil que fez isso. Então, eles tiveram que organizar a FEB e foram para a Europa. O certo é que os militares brasileiros não quiseram saber dessa continuidade da FEB lá na Europa. Mandaram votar todo mundo foi desmobilizado. Quem votou para cá já votou civil. Muito bem, só que os americanos pensaram que as relações militares do Brasil com eles ficaram muito boas. E aí, depois da guerra, depois que o Getúlio caiu, houve aquele problema da Guerra da Coreia, né? E os americanos ficaram bastante desesperados, porque começou a morrer muito americano nessa história, então pensaram em formar uma frente militar da ONU, na verdade foi a ONU que acabou indo nessa história, e os mesmos comandantes militares aliados que estiveram lá na Europa vieram aqui para o Brasil querendo convencer os militares brasileiros a ir também lutar na Coreia. Só que o Brasil não topou isso. O comandante Góes Monteiro, o general Góes Monteiro, foi a Washington, fez exigências aos americanos, exigiu que os americanos equipassem militarmente o Brasil com armas modernas e mais, exigiu que para ir para a Coreia fizesse um convite expresso ao Brasil. Os americanos não gostaram disso e desde então as relações Brasil e Estados Unidos melaram. E outro acontecimento importante, esse aqui eu acho que é mais grave porque nós estamos vivendo isso ainda, a participação do Brasil na força das Nações Unidas que atuou no Haiti, sendo que o Brasil, por pelo menos 2 vezes, teve comandantes dessa força militar. Essa experiência é fundamental para que a gente entenda o que está se passando na Amazônia hoje em dia, o que está se passando na Amazônia e talvez na questão de Alcântara. No Haiti, quando o general brasileiro, general Heleno, era o comandante, os brasileiros ele ficou muito preocupado com a pressão americana de reprimir, usar a tropa brasileira, a tropa da ONU para reprimir a população no Haiti. Havia também uma pressão muito grande da parte dos empresários haitianos. Se organizaram para derrubar o Aristide e acabaram derrubando quando o Aristide cometeu o pecado supremo, dobrou o salário mínimo. Aí então, chega, não tem mais jeito, fizeram um golpe e derrubaram o Aristide. Tudo bem, isso no Brasil era o governo Lula ainda, então havia essa pressão em cima do general Heleno, o general Heleno acabou autorizando diante das pressões, acabou autorizando uma ação da ONU, com a presença de brasileiros, lógico, com tanques, com aviões, naquela famosa Cité Soleil, né? E ali morreu muita gente, morreu muitos civis, muita criança, muita mulher, muitos homens morreram nessa. Foi uma coisa horrível. Depois disso, o Brasil acabou enviando um outro comandante, já o general Barcelar. O general Barcelar assumiu e ele tinha a mesma posição do general Heleno. E insistia, aí quando houve uma nova insistência de nova operação da ONU contra o que ele chamava de rebeldes, né? Ele se recusou, continuou se recusando, isso o general Barcelar, e o general Barcelar foi assassinado. Eu não estou dizendo isso de boca, isso saiu na imprensa internacional, saiu no Guardian, saíram documentos secretos do Wikileaks, né, sobre isso. E aqui se publicou, na época se publicou, que foi um suicídio. Suicídio que não havia cápsula, inclusive. Quando a gente fala do que está acontecendo na Amazônia, eu acho que a possibilidade do Brasil vir a entrar numa ação, numa agressão
a Venezuela, se for simplesmente da experiência dos militares brasileiros, eu acho inviável. Agora, como é que essa operação se viabilizou diante desse clima, né? Os brasileiros já não estão mais no Haiti e tudo isso. É que tem um outro fator. O outro fator é que o principal conselheiro militar do presidente Trump é o general Rick Waddell, um militar muito bem formado. Ele tem mestrado em História e Português lá em Oxford, tem doutorado em Relações Internacionais e viveu aqui em São Paulo. Ele viveu 12 anos aqui em São Paulo e foi CEO de uma grande empresa de metais, a Anglo Metals, aqui em São Paulo. O excelente relacionamento militar do Brasil com a China, que é o inimigo potencial dos Estados Unidos. A China vem com ótimo relacionamento com o Brasil militar desde a década de 90. E eles têm lá uma universidade de segurança pública, e eles têm também uma universidade de defesa nacional. E os chineses estão muito interessados naquela escola de guerra de guerrilha, de guerra na selva, em Manaus, do Exército Brasileiro, que é uma excelente escola. E os chineses foram lá, participaram, convidaram brasileiros para ir para a China para ajudar na montagem de uma escola chinesa de guerra na selva. Além desse relacionamento muito bom que a China teve com o Brasil no aspecto econômico, atualizando as coisas, eu vejo esse aspecto, essa presença chinesa, essa ameaça de presença chinesa muito importante para o que está acontecendo agora na Amazônia, o que está acontecendo agora em Alcântara, né? Os americanos que nunca se incomodaram com o Brasil do ponto de vista militar, né? Eu mencionei aqui o fato da Coreia, da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, nós estamos diante de fatos novos. Quando eu vejo que existe muita preocupação, e realmente deve haver essa preocupação com ameaça à nossa soberania, eu tenho que levar em consideração também esses fatos.